Olá, hoje eu vou falar sobre abundância financeira. Por que eu vou falar sobre isso agora? Porque 3 pessoas pediram tema similar. Então foram Gustavo, Camila e Luciano. Todos eles levaram a esse ponto da abundância financeira versus escassez ou a sensação de falta na área do dinheiro, na área da prosperidade financeira. Então, Gustavo falou sobre pensamentos recorrentes, né? Pediu para falar sobre pensamentos recorrentes sobre escassez. Luciana, sobre crenças limitantes e que levam à escassez. A única positiva aqui foi Camila, que já pediu para fazer uma junção entre abundância financeira e positivez, certo? Baseada também na ideia de que a gente tem ideias muito negativas sobre o dinheiro. A gente usa palavras para se referir ao dinheiro muito ruins, né? Muito ruins. Então, como essas 3 pessoas pediram o mesmo tema, eu escolhi esse tema, né? E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: tem 3 temas, eu acredito que tem 3 temas na nossa cultura que são tabus. É dinheiro, sexo e morte. São 3 coisas ligadas à sobrevivência e à nossa vida mais animal, que é a ligada à sobrevivência, né? Todas 3. O dinheiro tem a ver com sobrevivência. A gente hoje não caça mais, a gente busca dinheiro para ter aquilo que a gente precisa sobre segurança, moradia, higiene, alimentação. E aí, mais do que sobrevivência, é óbvio, porque a gente também agora deseja lazer, estudo. Então, o dinheiro traz pra gente isso. É a mesma coisa que caçar antigamente. Só que agora a gente transformou numa atividade remunerada. E aí o dinheiro vem pra gente para que a gente possa providenciar todas essas coisas que pra gente é importante. Então, o dinheiro está na base da nossa sobrevivência, também assim como o sexo e a morte. São temas importantíssimos, mas que a gente não conversa sobre. E aí a gente faz 2 coisas com esses 3 temas. Ou a gente supervaloriza, ou a gente demoniza. E o dinheiro também a gente faz isso. Ou a gente coloca ele num lugar quase inalcançável, né? Ou a gente demoniza dizendo que ele é a pior desgraça que existe na vida humana. E não é. Isso é só um pensamento, e como diz Luiz e Rei, pensamentos podem ser mudados. O dinheiro é um facilitador de troca. A gente inventou o dinheiro, a moeda, porque a gente se cansou de ficar trocando e imaginando o valor das coisas. Era pesado carregar fardos de coisa para trocar por outra coisa. Então, a gente é inteligente e criou uma forma mais prática. Se eu não me engano, foi até um rei que fez isso. Eu não me lembro mais como é o nome do rei, mas o rei inventou uma moeda própria e disse: agora isso vale tanto e eu vou trocar tanto pelas coisas que eu preciso. E depois todo mundo começou a fazer a mesma coisa. Então, dinheiro, se a gente começar a pensar que dinheiro é só um facilitador de troca, e quanto mais ele circula, mais rico todos nós ficamos, e que ele tem em quantidade suficiente para fazer todo mundo se sentir bem e viver uma vida confortável, a gente já muda a forma como a gente lida com o dinheiro, tanto para receber como para oferecer, certo? Renata Fornari tem uma ideia sobre dinheiro que é a energia da gratidão materializada. Eu gosto muito disso, né? A energia da gratidão materializada. Então, quando eu estou fazendo um pagamento, é como se eu estivesse agradecendo o serviço, o produto,
né? Que aquela pessoa fabricou ou a habilidade dela para fazer o serviço colocou. E quando eu estou recebendo, é a mesma coisa. A pessoa está me agradecendo pelo serviço, pelo produto que eu estou oferecendo a ela. Uma coisa que faz a gente ficar muito mal com dinheiro, na minha opinião, é que a gente relacionou quantidade de dinheiro a valor pessoal. A gente começou a acreditar que quanto mais cédulas, moedas e agora números na conta a gente tem, mais valoroso a gente é. E isso faz com que as pessoas se tornem gananciosas e terminem usando o dinheiro mal. E toda essa confusão com o dinheiro começa a partir daí, porque quando um grupo grande ou um grupo significativo de pessoas começa a usar uma coisa de maneira equivocada, trágica, a gente começa a ficar dúbio com essa ideia. E aí, quando a gente tem uma quantidade de dinheiro que não está ligado a essa quantidade que nos valoriza, a gente começa a achar que a gente é uma porcaria de pessoa. Né? A gente não é uma porcaria de pessoa porque tem menos dinheiro, mas a gente começa a achar assim. E isso unido nessa sensação de desvalor com a quantidade de dinheiro que a gente tem, para mim, gera a sensação de escassez, certo? A gente começa a achar que, como a gente não tem valor, a gente não precisa ter muito dinheiro, ou não pode ter muito dinheiro, ou quem tem muito dinheiro foi ganancioso demais. E isso faz tanta confusão na cabeça da gente que termina que a gente começa a acreditar e a demonizar, como bem disse Camila, né? A gente começa a ter pensamentos muito ruins, demoníacos em relação ao dinheiro, ou então a supervalorizar. Porque o dinheiro é ótimo, é maravilhoso. Com o dinheiro a gente pode fazer tudo e se sente poderoso, valoroso, e a gente começa a ser melhor tratado porque as pessoas estão vendo. Mas quem tem muito dinheiro sabe, né? Que fica com uma dúvida sobre a relação das pessoas, se as pessoas estão com elas porque gostam dela ou porque estão afim do dinheiro. Nas negociações também ficam bem complicadas. Então, também ter muito dinheiro gera certas situações que a gente precisa lidar, né? E que são desconfortáveis. Ter pouco dinheiro gera na gente a sensação de desvalor e de desejar coisas e não poder ter. E ter muito dinheiro gera o bom mesmo, como dizia Buda, é o equilíbrio. Sabe, ter um equilíbrio na quantidade, né? Vai depender também, o que é equilíbrio? Vai depender muito da eu tô aqui pensando porque eu tô saindo completamente da coisa da escassez. Eu não sei se estou respondendo, eu entrei no outro assunto, mas veja, Camila, Gustavo e Luciana. Se esse vídeo não ficar bom para vocês, eu repito. Aí vocês me dizem o que é que falta e aí eu falo de novo, porque eu tô achando que eu não tô falando sobre o que vocês pediram, né? Pensamento recorrente de escassez, crenças limitantes sobre escassez. Eu tô falando sobre o uso do dinheiro, mas eu tô achando legal. Então, se isso não responder às suas ânsias, às suas perguntas, aí vocês me dizem aqui nos comentários e eu faço outros, ou talvez até pontual. Para cada um, eu acho que juntar tudo não funcionou. Mas assim, então vamos voltar do dinheiro. Nessa coisa de muito e pouco, equilíbrio, o equilíbrio para cada um vai de acordo com o que eu gosto de experimentar na vida, tá? Algumas pessoas são mais simples, outras pessoas são mais exuberantes, mais luxuosas, e o equilíbrio vai de acordo com cada um, certo? Então, essa é a base para mim, sabe, do porquê que a gente tem tanta dificuldade com dinheiro. É que os nossos pensamentos começaram a ficar muito equivocados em relação ao dinheiro. É um tabu, a gente não fala sobre isso, né? E quanto mais a gente falar sobre recursos financeiros, dinheiro, melhor. Hoje em dia tem muita gente falando sobre isso, tem gente até com
com perfis falando sobre economia e sobre como administrar o seu dinheiro. Mas assim, essas coisas, esses pensamentos antigos, né, sobre dinheiro, sobre demonizar o dinheiro ou supervalorizar o dinheiro, faz com que a gente fique atrapalhado, basicamente. E aí crie pensamentos limitantes, ou seja, o que é pensamento limitante? Pensamento limitante é aquela crença ou aquela ideia que a gente tem muito forte na nossa consciência e na nossa subconsciência que cria dificuldade para a gente obter o que a gente quer. Então vamos lá, se eu quero um salário maior, mas eu acho que quem tem salário maior é tudo mesquinho e ou ganancioso, são pessoas más. Provavelmente, mesmo que eu deseje muito um salário maior, eu não vou ter. Eu mesma tenho esse problema, tenho ainda esse problema. Né? Eu tenho um teto. Eu descobri alguns anos atrás que eu tenho um teto. Né? Por morar no Brasil, eu tenho um teto de salário. Porque eu não acho justo e mais do que isso. Isso é uma crença, é uma ideia que eu tenho. Estou tentando desfazer. Aliás, estou tentando não. Estou desfazendo essa crença e me abrindo à abundância do universo, entendendo que eu não posso tirar nada de ninguém, certo? Então, o equilíbrio ele vai se fazendo de acordo com as mentalidades das pessoas. Então, eu estou trabalhando também essa ideia, porque ela também foi internalizada em mim. E é recorrente, como disse Gustavo, certo? Essas ideias, elas ficam ali rodando. E pior de tudo, elas não ficam rodando na sua consciência. Ou seja, em lugares que, na sua mente que você tem acesso. Né? Não, elas ficam ali como um rio subterrâneo, manifestando coisas para a sua vida sem você ter a menor noção de que está acontecendo isso. Então, como disse Camila, trabalhar o positivez em relação às ideias que a gente já tem, ou seja, transformar uma ideia ruim, negativa, numa ideia positiva e usar afirmações como positiva, como, por exemplo, o dinheiro é meu amigo. O dinheiro é meu amigo. Hoje em dia eu faço pagamentos dizendo assim, eu estou distribuindo riqueza e agradecendo a todas as pessoas pelos serviços e produtos que me ofereceram. Quando você receber o dinheiro, só agradecer o dinheiro, certo? Então você vai mudando isso. Então, já está em 12 minutos esta coisa aqui, isso que eu estou falando. Então, já passei muito, eu estava sempre tentando ficar no máximo em 8 minutos, mas aí o dinheiro é um assunto, parece que muito interessante, eu fui além. Tá? Então já está de suficiente, né? Mas, se faltou alguma coisa, principalmente para as 3 pessoas que me pediram para falar sobre isso, afirma, bota lá no comentário, Nanda, faltou, fala mais sobre isso e semana que vem, porque eu acho que eu já estou podendo fazer vídeos semanais, semana que vem eu vou e complemento isso aqui. Mas se ficou também tranquilo, massa. Aí eu falo sobre outro assunto na semana que vem. Então, até a próxima!